Olá, eu sou o professor Guilherme. Nosso tema agora são as bandeiras e entradas. O que são bandeiras e entradas? Basicamente são expedições que partiam de áreas próximas ao litoral em busca de alguma atividade econômica alternativa no interior. Se a gente parar para pensar, o que era o Brasil até então, aí na virada do século XVI para o XVII? Era um conjunto de engenhos concentrados na área litorânea do Nordeste. E uma desatenção, uma despreocupação de Portugal com relação às outras áreas. Por isso, em alguns desses outros locais, surgiram essas expedições que partiam em busca de alguma outra alternativa, alguma outra atividade econômica que representasse a eles lucro e possibilidade de vida. A única diferença que nós podemos estabelecer entre bandeiras e entradas é que as bandeiras partiam de um investimento, de uma ação particular, enquanto as entradas eram expedições oficiais, financiadas e organizadas pelo Estado português, ok? Mas o mais comum nas provas é que os examinadores generalizem e chamem todas elas de bandeiras, e todos os membros dessas expedições de bandeirantes, tá joia? Mas é importante saber então que há bandeiras e entradas, caso apareça esse termo, mas o mais comum é a generalização como bandeiras, ok? Nós temos aqui 3 tipos de expedições, para que a gente saiba quais são essas atividades economicamente lucrativas que eles poderiam realizar. Então nós veremos aqui pelos tipos de bandeira. O primeiro tipo de bandeira que surgiu foi o apresamento indígena, capturar índios para trazê-los ao litoral e vendê-los como escravos. O indígena ele era comprado por um valor inferior ao escravo negro africano. Era uma atividade não legalizada pela coroa portuguesa. A coroa portuguesa só permitia a escravidão indígena em caso de guerra justa. E o que seria uma guerra justa? Quando o índio ataca primeiro. E nesse caso não era guerra justa. Os bandeirantes simplesmente invadiam as aldeias, capturavam uns, matavam outros e traziam para o litoral para comercializá-los como escravos. Quem sofreu muito também com essa ação foram as ordens religiosas que estavam no interior do território catequizando esses índios e organizando esses índios em missões. Os bandeirantes, sem preocupação alguma, invadiam essas missões, destruíam, capturavam indígenas e traziam para o litoral para comercializá-los como escravos, ok? Então, esse é o primeiro tipo. O segundo tipo são bandeiras de prospecção, ou chamado ciclo do ouro. Nós tivemos aqui o primeiro ciclo de bandeiras de apresamento indígena e aqui o segundo ciclo de busca de ouro e diamantes. Foi nessas bandeiras que acabaram descobrindo ouro em Minas Gerais, dando início a uma outra atividade econômica altamente lucrativa aqui na colônia portuguesa na América. E por fim, pessoal, o sertanismo de contrato, ou bandeirismo de contrato, quando bandeirantes eram contratados para prestar um serviço, por isso de contrato. Que tipo de serviço? O mais comum, destruir quilombos. A simples existência de um quilombo representava um risco aos senhores de engenho e outros fazendeiros, porque era um local de refúgio dos escravos. Se ele não tivesse onde se refugiar, ele teria dificuldade em fugir, de se estabelecer, de sobreviver. Mas a existência dos quilombos estimulava a fuga. Isso quando os próprios quilombolas não invadiam as fazendas para promover as fugas. Portanto, em muitos casos, fazendeiros contratavam bandeiras ou o governo português organizava bandeiras, no caso entradas, para destruir esses quilombos. Esse é o sertanismo de contrato. Bandeiras partiam de todo o litoral da América Portuguesa. Entretanto, a principal origem dos bandeirantes foi a cidade de São Paulo. Principalmente São Paulo. Por que São Paulo? Porque a cidade de São Paulo não tinha nenhuma importância econômica para a coroa portuguesa até então. Era um local de difícil acesso, não havia atividade econômica altamente lucrativa para a coroa. Portanto, era uma cidade com muita pobreza, miséria. E por isso as pessoas tinham que tentar alguma alternativa, alguma atividade econômica alternativa. Não é à toa que há vários monumentos e construções que homenageiam os bandeirantes aqui em São Paulo, como nome de rodovias, de monumentos, de prédios públicos, e há até uma certa exaltação de um regionalismo, de um orgulho regional em São Paulo por meio da ação dos bandeirantes. Ok? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, espero que tenham gostado.